Everyone. Um feliz sábado a todos. I hope your Sabbath is blessed. Espero que o sábado de vocês esteja sendo abençoado. Okay, so today we're going to continue with the study that I started yesterday. Hoje, então, nós vamos continuar com o estudo que eu iniciei ontem, Covering the subject of Project 2025. falando sobre o assunto do Projeto 2025. But before we delve back into it, I'll ask that we open with a word of prayer. Mas antes de voltarmos a ele, eu peço que a gente comece com uma oração. All right, let's pray. Vamos orar. Amen. Amém. So happy Sabbath again. Então, mais uma vez, feliz sábado. We have been talking about Project 2025. Nós temos falado sobre o Projeto 2025. And I guess the logic for considering this study E eu acredito que a lógica para considerar esse estudo is based on the fact that we understand that we're approaching the Sunday law. é o fato de que nós estamos nos aproximando do decreto dominical. We're in the agitation of the Sunday law. Nós estamos na agitação do decreto dominical And in connection with that thought e em conexão com esse pensamento is the presentations Elder Tess has given us about the nature of the Sunday law. nós temos as apresentações que a anciã Tess fez falando sobre a That natureza the do decreto testing issue dominical. for our time is not the testing issue in our time is not couched in religion per se. Que o teste para nossa geração, para nossa dispensação, não está baseado em religião, But in culture. mas sim em cultura. That the patriarchy, that is the testing issue that we need to overcome in our time. E o patriarcado, que é a questão, né, o teste que nós precisamos superar no nosso tempo, has its basis in culture, which is much more universal than religion. tem a sua base na cultura e é algo que é muito mais Or than a given universal religion. do que só a religião. And when you look at culture, E quando você culture in a olha society, para a cultura e a sociedade, you see that the laws and policies that are put forth by a country's government você vê que as leis e as políticas aplicadas are por um often a governo, reflection of the culture of the people under that government. são frequentemente um reflexo da cultura das pessoas que estão sobre aquele governo. It's often a reflection of the perspectives, the mentalities, and the beliefs of the people. É frequentemente um reflexo das crenças, da mentalidade, das pessoas que estão ali. Right. And so when we look at the Sunday law as being patriarchy, Então, quando nós olhamos para o decreto dominical como sendo patriarcado, and we understand it has its basis in the culture of our societies, e que isso tem como sua base a cultura da nossa sociedade, and if the government's laws and policies are a reflection of the culture of the society, e se as leis, as políticas do governo são um reflexo da sociedade, it follows that as we look forward to a Sunday law, we should be paying attention to the policies and laws that the governments are considering. e nos leva a olhar que nós precisamos olhar para as políticas e as leis que estão sendo colocadas por esse governo. And we identified Project 2025 Então, nós identificamos o projeto 2025
as an effort by American conservatives O Planeta 2025 como um esforço pelos to conservadores americanos lay out their policy agenda for the next Republican president. para colocar a agenda, os propósitos deles para o próximo governador republicano. And they've been publishing, and when we look at Project 2025, E quando nós olhamos para o projeto 2025, we identified that its basis, it has four pillars they refer to. ele tem como base 4 pilares. The first is the document called A Mandate for Leadership. O primeiro é um documento chamado Mandato para Liderança. Right, and Mandate for Leadership is what they refer to themselves as their policy Bible. E esse documento é o que eles usam como uma base, como a Bíblia deles de política. They published one last year. Eles publicaram uma no ano passado. They published them approximately every 4 years in preparation for the next presidential elections. Eles publicam, no geral, a cada 4 anos, em preparação para o próximo candidato. It's a huge document, over presidencial. 600 pages. É um documento gigantesco com mais de 600 páginas. And that's where we've been looking. That's where we've spent our time. E é ali que nós temos olhado, é ali que a gente tem passado o nosso tempo. In understanding in understanding their worldview, entendendo qual é a visão de mundo deles, their priorities for the country, as suas prioridades para o país and the specific policy proposals that they're presenting. e as propostas específicas de políticas que eles estão propondo. Right. So we're going to come back to the mandate for leadership. Então nós vamos voltar um pouquinho ao mandato por The liderança. second pillar is a personal database that the Heritage Foundation has developed. O segundo pilar é um banco de dados pessoal que a Fundação Heritage Foundation tem. I should make a note about the Heritage Foundation. Eu preciso fazer um ponto, fazer uma nota com Because I relação somehow missed to say fundação, it yesterday, porque alguém disse ontem which is that the Heritage Foundation was founded by Paul Weyrich. Que a Heritage Foundation foi fundada pelo And Paul. you might remember that Paul Weyrich is a key figure in the modern conservative movement. E você pode lembrar que ele é uma figura muito importante dentro do movimento conservador americano. When the Republicans lost on the issue of segregation, when the conservatives lost on the issue of segregation, quando os conservadores perderam no assunto da segregação, Paul Weyrich was a key figure in helping them to pivot to the issue of abortion. Paul Weyrich foi uma figura importante na questão do aborto. So the Heritage Foundation, então a Heritage Foundation, they've developed this personnel database. Então eles desenvolveram esse banco de dados pessoal. And it's basically a LinkedIn for right-wing ideologues. E é basicamente uma conexão com os ideais, a ideologia da ala You create direita. your profile. E dentro desse lugar você cria o seu You list perfil. your professional experience. Você lista a sua experiência profissional. And it can be a place where recruiters, companies can look at your profile, see if you fit the bill, and seek to employ you. Então é como se fosse um LinkedIn. Eles podem, empresas podem entrar e olhar seu perfil e de repente te contratar. Which is what this personnel database is. E é isso que esse banco de dados pessoal é. It's an invitation to all conservative ideologues to come in and create their own profile. É um convite para todos os conservadores que têm essa ideologia se cadastrem. Basically present their conservative credentials. E apresentar as suas credenciais conservadoras.
And this database will serve as a pool from which the next Republican administration would draw personnel. E esse banco de dados ele funciona como uma fonte onde as pessoas podem ir buscar pessoas para trabalhar com eles. Draw personnel to fill important positions in their next administration. Para pegar pessoas para preencher posições importantes na próxima administração. The third pillar O terceiro pilar is the Presidential Administration Academy. é a academia administrativa And if the presidencial. personnel database is like LinkedIn, E se esse banco de dados pessoal é como se fosse um LinkedIn, the Admin Academy is like Coursera. a academia administrativa, esse Admin Academy, é como se fosse o Coursera. It's an academy offering online education É uma academia que oferece educação online and education delivered through other means. e educação entregue por outros meios, But it's education for the personnel in the database, basically. mas é uma educação específica e voltada para esse banco To de make dados sure pessoal. that they're all singing from the same song sheet when they come into office. Para garantir que todos estão cantando a mesma canção quando eles forem trabalhar trabalharem juntos. To make sure they're all on the same page. Para ter certeza que eles estão todos na mesma página. And the fourth pillar is a 180-day playbook. E o quarto pilar é o playbook de 180 dias. And the idea behind the playbook E a ideia por trás desse playbook is that it's been observed that the first 100 days or so are a critical period in the life of a new administration. vem com base de uma observação muito clínica feita de que os primeiros 100 dias de uma administração de um governo eles são críticos. And as they look back on where the first Trump presidency struggled, E se você olhar para o momento onde a primeira administração do Trump ela teve dificuldades, they saw that it was in the first 100 days where Trump struggled to pick up momentum. E foi exatamente nesses primeiros 100 dias onde o Trump ele teve So, dificuldade em in order pegar no to campo. address that, Então, para falar sobre they've created a playbook, an outline of everything that must be done over the first 180 days. Então, para evitar que problemas assim aconteçam, eles criaram um passo a passo, né, esse playbook de tudo que precisa ser feito nesses primeiros Right. 130 dias. So we discussed these four pillars. Então, nós discutimos esses 4 pilares. Then we went to the mandate for leadership, E nós fomos, então, para o mandato para a liderança. where we spent most of our time in the introduction. Mas nós passamos boa parte do nosso tempo na introdução. And that introduction is important E essa introdução ela é importante, because it gives a broad overview of what follows in the next, over 500 pages. porque ela nos dá uma visão ampla do que acontece lays nas out their próximas worldview. 400 páginas. Ela coloca qual é a visão de mundo And deles, their principles os seus princípios and their policy priorities, the main things that they want to see done. e as prioridades políticas, as principais coisas que eles querem ver acontecendo. The next 600 pages As 600 páginas are the seguintes details of how they're going to do that. são os detalhes de como eles vão fazer isso acontecer. Department by department, bureau by bureau. Departamento por departamento, setor por setor. Right. And in that introduction, a number of priorities were identified. There were 4 broad goals that they laid out.
E dentro dessa introdução, houveram quatro principais pontos The que first foram is to colocados como restore prioridade. the family as the centerpiece of American life. O primeiro era restaurar a família como o pilar central da vida This americana. encompasses a lot of their culture war priorities. E isso coloca muito, engloba muito parte da cultura deles, da prioridade deles. That they have a specific vision for American society. E que eles têm uma visão muito específica para a sociedade americana. That it's patriarchal, E que é patriarcal, white dominated, dominada por brancos, and where down to the family unit, e onde na unidade familiar, right, that traditional sort of a conservative patriarchal perspective as to what the family is supposed to look like. aquela visão tradicional e patriarcal de como com que uma família se parece. So this goal to restore that patriarchal vision for the family Então, esse objetivo de restaurar essa visão means patriarcal do addressing que é uma what they família, perceive to be threats to that goal. significa lidar com as coisas que eles consideram como uma ameaça para esse objetivo. And of course, that's when feminism, transgender, what they call transgender ideology, and diversity, equity, and inclusion come as a focus for them to attack. E aí, nesse momento que o feminismo e o que eles entendem como uma ideologia de transgênero e todas as questões, elas Right. se Their tornam o foco second deles. broad goal E o segundo grande objetivo deles is to dismantle the administrative state é desmantelar o Estado administrativo. and this encompasses their commitment to small government, what they call small government. E isso engloba também a ideia deles de governos And it pequenos. speaks to their thinking about freedom, E fala sobre a questão de como eles veem a liberdade. right? That they believe that that the government has become too bloated Eles acreditam que o governo se tornou muito and is inchado, overstepping envaidecido, into people's lives, e que ele está se ultrapassando, se particularly when metendo, it comes in to start, pushing equity, equality on different issues. ele está passando por cima da vida individual das pessoas, em especial quando se trata de And their assuntos goal is como to equidade. cut down the government E isso leva a um corte no governo. and this makes for some really frightening reading what they want to do. E quando você lê o que eles querem fazer, é algo que até causa They're certo proposing the temor. complete shutdown of many departments. Eles estão propondo o encerramento total de alguns departamentos. We'll go through some of that. Nós vamos ver alguns. The shutdown of many offices, I should say. O encerramento de muitos escritórios. And many functions of given departments. E muitas funções de alguns departamentos. They're proposing basically just a wholesale shutdown. Eles estão propondo aí um grande encerramento. And where a wholesale shutdown cannot be achieved, downsizing. E onde não for possível um fechamento, encerramento completo, uma diminuição. Or integrating departments into larger departments, just basically having them absorbed by other departments. Então, pegar que esses departamentos eles sejam absorvidos por departamentos maiores, tendo essa integração. Their third goal is to defend the nation's sovereignty, borders, and bounty against global threats. O terceiro objetivo deles é defender a soberania, as fronteiras da nação contra ameaças globais. And over here, you read a lot of what they want to do in the area of anti-immigration.
E aqui você consegue ouvir muito o que eles querem fazer com relação à política de and their foreign anti-imigrantes. policy goals, but they target China in particular. E as políticas internacionais focam bastante na China. All right, the fourth goal is to secure their God-given individual rights to live freely. E o quarto objetivo é assegurar, garantir o direito individual concedido por Deus de viver livremente. Okay, so I'll speak to that as we go. E eu vou falar um pouco mais sobre isso ao continuarmos aqui, ao prosseguirmos. So yesterday we spoke to the goal of restoring the family. We expanded on that. Ontem, então, nós falamos um pouquinho sobre o objetivo de restaurar a família And their commitment, what they want to do in that area e sobre a intenção que eles estão is to dispostos a fazer remove nessa área, diversity, equity, and inclusion, que é remover a diversidade, a equidade all gender initiatives, e qualquer iniciativa de gênero. and all programs and language pertaining to reproductive rights. E qualquer programa ou fala relacionado a direitos de Remove it reprodução. out of every federal rule, Remover de todas as leis federais, out of every agency regulation, de todas as agências e regulações, out of every government contract, de todos os contratos de governo, out of every government grant, de todos os out of every government regulation, de todas as regulações governamentais and out of every piece of legislation that exists. e de todas as legislações que Right. existem. And we need to understand how quite catastrophic that would be. E nós precisamos entender quão catastrófico isso poderia ser. Because when you have a patriarchal status quo, Porque quando você tem um status quo which de is patriarcado, structurally oppressive of certain vulnerable groups of people, que é a opressão de determinados grupos de pessoas, a critical aspect of addressing those oppressions um aspecto crítico de como lidar com essas opressões and creating a more equitable society e de criar uma sociedade is mais being able to identify the igualitária, problems in the first place. É conseguir identificar o problema em primeiro lugar. Being able to frame the problem. De ser capaz de And once you frame the identificar o problem, then you problema. can develop means by which to address it. E uma vez que você identifica o problema, você consegue desenvolver meios de And lidar com diversity, ele. equity, and inclusion initiatives E essas iniciativas de equidade, a diversidade, how the problem is framed, and they're the vehicle through which policies are proposed. e inclusão, e a maneira como essas políticas elas são propostas, Or rather, they're a vehicle through which policies are they develop and create policies ou melhor, a maneira como o veículo que eles usam, a maneira como essas políticas são desenvolvidas to address those inequities. para lidar com essas So diferenças. when you then you are virtually and you are entrenching the status quo. You're taking away the tools through which the status quo can be addressed and changed. Então você está lidando com a maneira como esse status quo ele pode ser mudado. All right, and
we spoke about their goal to have pornography banned. Então, nós falamos sobre o objetivo deles de ter a pornografia banida, But they include what they refer to as transgender ideology in their definition of pornography. mas eles incluíram o entendimento deles com relação à ideologia transgênero dentro da From their pornografia. vantage point, books that even teach about transgenderism or minority sexualities E, inclusive, livros que falam sobre o assunto, sobre o transgênero ou sobre sexualidade, could be identified as pornography. poderiam ser identificados também como pornografia. And they're proposing harsh penalties for those who are caught distributing or educating in this line. E eles estão propondo duras penas para quem estiver ensinando ou distribuindo esse tipo de material. Punishments such as imprisonment or being registered as a sex offender. Punições como serem presos ou serem indiciados como And they also ofensores have a sexuais. major priority around reproductive health for women. Também existe uma grande questão em relação aos direitos de reprodução da mulher. But I'll speak to that when we come to discussing the specific policy proposals that they are presenting. Mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente for falar sobre as políticas específicas que eles estão que abordam esse assunto. I think that about brings us to where we left off yesterday. Eu acredito que isso nos traz aonde nós paramos ontem. Okay. I think we spoke about restoring the family. Nós falamos então sobre a restauração da família. And regarding their goal of dismantling the administrative state. E agora falando sobre o objetivo deles de desmantelar o Estado administrativo. Okay, I have a lot of notes and I'm just trying to decide what to leave out. Eu tenho bastante notas aqui, eu estou analisando para ver o que eu vou falar e o que eu vou deixar de lado. For the sake of time. Pela questão de tempo. But I think I've spoken I've spoken already to their goals. I've given an overview of their goals. Mas eu acredito que eu já consegui dar uma visão geral do objetivo de cada um dos pontos. And I think at this point it might be good to give some thought to, I guess, some of their specific policy recommendations around these 4 broad goals that they've laid out. Acredito que seria interessante olharmos um pouco quais são as políticas que eles estão planejando em relação a esses 4 principais objetivos. Okay, so when it comes to their the section of the mandate for leadership that is covering their policy recommendations. Então, quando nós falamos sobre o mandato para liderança, esse documento que fala It's sobre split into 5 as sections. políticas deles, eles dividem em 5 seções. Section 1 is entitled Taking the Reins of Government. E a seção 1 fala sobre tomar as rédeas do governo. Here you see presented, I guess, their philosophy regarding, I guess, the power of the executive branch. E aqui eu vejo, talvez você consiga identificar a filosofia deles de tomar o poder do Section 2 is called the legislativo. Common Defense. A seção 2 é a defesa comum.
This is dealing mostly with foreign policy and immigration. Essa seção fala, no geral, sobre políticas Section 3 is called the internacionais general e a welfare, imigração. A seção 3 é sobre o bem-estar geral, which is dealing more with domestic policy. que fala mais sobre a política doméstica. Section 4 is entitled the economy, which is self-explanatory. A seção 4 é intitulado como a economia, que acredito que seja um título And autoexplicatório. section 5 is dealing with independent regulatory agencies. E a seção 5 fala de agências reguladoras independentes. So again, this is an over 600-page document. Então, mais uma vez, esse é um documento com mais de 600 páginas. We won't be able to go through everything. Nós não vamos conseguir olhar tudo. It's something that you'd have to go back and look at in your own time. É algo que vocês deveriam depois olhar com calma no seu próprio tempo. But in our time together, I just want to look at 2 sections in particular, maybe 3. Mas no tempo que nós temos aqui juntos, eu quero olhar com vocês 2 ou I'll até 3 start with the sessões em general especial. welfare, E eu quero começar com o bem-estar geral, which is dealing mostly with domestic policy, que está falando no geral sobre as políticas internas and the common defense. e a defesa comum. And then we'll see if anything can be covered after that. E depois nós vemos se tem mais alguma coisa que a gente consegue cobrir. So. Okay, so looking at the general welfare. Então nós estamos olhando o bem-estar geral. And we're going to look specifically at the Department of Justice. Nós vamos olhar em especial o Departamento de Justiça. But before coming to the Department of Justice, Mas antes de olhar para o Departamento de Justiça, I'll just make the broad point that the general welfare that this sets out policies for the Department of Agriculture, mas eu quero falar aqui então, antes de entrar nisso, falar aqui que o bem-estar geral ele define políticas para os departamentos de agricultura, education, educação, energy, energia, the Environmental Protection Agency, as agências de proteção ambiental, Health and Human Services, saúde e serviços humanos, Housing and Urban Development, desenvolvimento urbano, the Department of the Interior, o departamento de interior, the Department of Justice, o departamento de justiça, the Department of Labor, o departamento de trabalho, Transportation, transporte and Veterans Affairs. e os assuntos de veteranos. So these are the departments that arguably E esses são os departamentos que touch most closely on the everyday lives of people. que tocam de maneira mais próxima o dia a dia das pessoas. Okay, I said we'd start with Department of Justice. Sorry, it's actually Department of Education. That's first in my notes. Eu disse que nós íamos começar pelo Departamento de Justiça, mas nós vamos começar, na verdade, com o ponto da educação. So when it comes to the Department of Education, Então, quando se trata do Departamento da Educação, on page 330 to 331, na página
They present 330, a policy pertaining to civil rights data collection. eles apresentam dados com relação à coleta de dados de direitos civis. Right. So there's the Office of the OCR, or the Office of Civil Rights, Então tem esse OCR, que é o Escritório de Direitos which Civis, published proposed revisions que publicou uma série de propostas de revisões to the OCR. They proposed revisions Eles propuseram revisões to their protocols regarding civil rights data collection. Relacionado aos protocolos de coleta de dados de direitos in which civis, they propose to create and collect data on a new non-binary sex category. Onde eles propõem criar e colocar dados sobre um novo sexo não binário, uma categoria In de addition sexo não to binário. the male and female sex categories that they already collected data on. Em adição, né, além das categorias de sexos masculino e feminino que já existem. Right. So, of course, you can reason why that's important. E é claro que você pode raciocinar do porquê isso é Because importante, understanding what's going on with a group of people porque entender o que está acontecendo com um grupo de pessoas helps you develop a concrete data-based understanding isso te ajuda a ter um entendimento de dados of what is concreto going on with them. com relação ao que está acontecendo com eles. How they are performing relative to other groups. E como eles estão performando em If relação a they're outros suffering. grupos. Se eles estão sofrendo. Right. And so, of course, you need that data first. E é claro que você precisa desses dados primeiro. You need to know what's going on first. Você precisa primeiro saber o que está acontecendo. To be able to develop and justify policies to help them. Para poder desenvolver e justificar políticas para ajudar eles. And what they're saying with regards to this E o que eles estão dizendo com relação a isso is that the new administration must quickly move to rescind these changes. É que a nova administração ela deve mover rapidamente para rescindir essas mudanças. Which add a new non-binary sex category to OCR's data collection. Que adicionaria a categoria de não binário dentro da coleta do Escritório de Direitos Civis. And it should go without saying why it would be important for the Department of Education, specifically, E não precisamos nem dizer do porquê isso seria importante para o Departamento da Educação. to be collecting this data. No caso, a coleta dessas Because the informações. data that we do have Porque as informações que nós, de fato, temos shows how non-binary people are, I guess, both discriminated against and how they are suffering in the education system. nos mostra como as pessoas não binárias elas estão sendo discriminadas e sofrendo dentro do They are sistema. proposing to remove the mechanism that points out the issue. Eles estão propondo remover o mecanismo que aponta o problema. Okay, we'll come to the Department of Justice. Vamos então ao Departamento de Justiça. So the Department of Justice they're all very important departments. E aqui são todos departamentos muito But the importantes. Department of Justice is particularly important Mas o Departamento de Justiça é, em especial, because importante. it's responsible for law enforcement. Porque é responsável pelo cumprimento da lei. It oversees the FBI, Ele coordena, ele supervisiona o FBI, the DEA, the o ATF,
and the DEA, US ATF Marshals. e o Exército Americano. The Department of Justice is also responsible for representing the US government in Supreme Court and federal cases. O Departamento de Justiça também é responsável por representar o governo em casos nos tribunais. It's responsible for civil rights enforcement, É responsável pela impressão de direitos civis enforcing laws against discrimination, right? e enforçar leis contra a discriminação. It's responsible for prosecuting federal crimes such as terrorism, organized crime, and cybercrime. Ele é responsável por ficar de olho em crimes It's responsible for cibernéticos. overseeing immigration courts. Ele é responsável por supervisionar as cortes relacionadas à imigração. It's responsible for national security. E é responsável também pela segurança nacional. Right. So, and there's more. E tem mais. So we see that the Department of Justice, plays it's very critical. Então você consegue ver que o Departamento de Justiça, ele é bem crítico. So they have a proposal that I picked out that kind of stood out to me. Então tem uma proposta que eles têm aqui que ela se destacou para mim. Which is that they are proposing to eliminate the 10-year term for the director of the FBI. Que eles propõem eliminar o mandato de 10 anos para o diretor do FBI. Right? Why is that significant? E por que isso é significante? Right. For context, Para uma questão de contexto, the 10-year term limit for the FBI director esse período de 10 anos para o diretor do FBI was instituted to prevent the sort of unchecked power and lack of accountability. Ele tinha sido instituído com a intenção de That was evitar exemplified by J. Edgar Hoover. Evitar abusos Who was in the no office for cargo. nearly 5 decades. Um exemplo disso veio do Edgar Hoover, que ficou no governo And the no limit cargo was quase designed 5 to décadas. balance the need for independence from political pressure E isso foi instituído com a ideia de controlar with the a need influência for política, accountability com a ideia de ter essa responsabilidade. to ensure that the FBI could function as an independent as an impartial law enforcement body. Com a ideia de que o FBI pudesse ser uma área do governo que consegue atuar com independência. So the FBI director has a 10-year term. Então, o FBI tem esse período, esse mandato de 10 anos. That is independent of the ebbs and flows of political administrations. E isso é independente do fluxo do governo americano. And so they're proposing not only to eliminate the 10-year term, Então, eles não só estão propondo eliminar esse termo but to desse make período de the 10 FBI anos, director directly accountable to the president. Mas fazer com que o diretor do FBI ele tenha como que se So reportar that ao the president presidente, can basically appoint and fire the FBI director at will. para que o presidente basicamente tenha o direito, o poder de demitir e indicar um novo candidato à direção do FBI. So reading what it says in the Então, document, lendo it o que says the diz director no of the documento, FBI must remain politically accountable to the president. Diz assim, que o diretor do FBI deve permanecer politicamente responsável, se In reportando the ao same manner presidente. as the head of any other federal department or agency. Da mesma maneira que o chefe de qualquer outro departamento ou agência federal.
to ensure prompt political accountability. Para garantir a prestação de contas políticas imediatas And to rein in perceived or actual abuses. e controlar os abusos percebidos ou reais. The next conservative administration should seek a legislative change O próximo governo conservador deve buscar uma mudança legislativa to align the FBI director's position with those of the other heads of all major departments and agencies. para alinhar a posição do diretor do FBI com os dos chefes de todos os outros departamentos e agências importantes. And so this proposal to make the FBI director politically more accountable to the president Então, essa proposta de fazer com que o diretor do FBI ele seja mais diretamente of course it's undermining the FBI's independence, controlado pelo presidente está diminuindo but a you can independência do see FBI. why they want to do this, Mas você consegue ver por que que eles querem fazer isso? because the FBI has been the source of a lot of the lawsuits that have been annoying to them, basically. Mas o FBI ele tem sido a fonte maior da maioria dos So processos contra o I'll governo. say a bit more about that. E eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Okay, so in addition to that, what they also want to do with the FBI, E além disso, o que eles também querem fazer com o FBI, they say they want to streamline the non-law enforcement functions within the FBI. eles querem Such as its Office of General Counsel. eliminar And speaking of the Office of General Counsel, e falando sobre this is an o office escritório, within the FBI that maintains a roster of 300 lawyers. é um setor do FBI que tem cerca de 300 advogados. É o escritório de conselho geral. And they want to get rid of the Office of General Counsel. E eles querem se livrar desse escritório do conselho geral. Because from their perspective, they say it's been involved in some of the FBI's most damaging scandals and failures. Porque na visão deles, esse escritório ele se envolveu em alguns dos escândalos recentes mais prejudiciais do FBI. It becomes telling when you look at what they view as the FBI's failures and scandals. E quando você olha para o que eles consideram como falhas do FBI, And I'll list some of them here. eu vou listar algumas coisas que eles consideram. It says the FBI, knowing that claims of collusion with Russia were false, Fala do FBI sabendo que as reivindicações de conluio com a Rússia eram falsas, collaborated with democratic operatives colaboraram com agentes democratas, to inject the story into the 2016 election eles trabalharam para injetar a história nas through eleições de strategic media 2016 leaks, por meio de vazamentos estratégicos na mídia, warrant applications, aplicando mandatos de and busca lies to Congress. e mentiras para o Congresso. So they are citing the FBI's identification of collusion with Russia Então, eles estão mirando as reivindicações do FBI sobre as o being the type conluio of com a thing Rússia, that they want to, the type of, failure and scandal that the FBI needs to be purged of its ability to do. é como sendo algo que o FBI ele precisa perder o poder de fazer. So but from our vantage point, Mas da nossa visão, we see accountability. nós vemos a responsabilidade. We see the FBI doing its job. A gente vê o FBI fazendo o seu trabalho.
to address the matter of national security. Ao lidar com uma questão de política nacional, If they have their segurança way, nacional. E se eles conseguirem fazer da maneira como eles querem, the political interest could trump the national security interest, say, in that situation. O interesse político poderia pisotear Another one of the a failures they segurança nacional. identify, Outras falhas que eles identificam, they talk about the conduct to chill the free speech rights of parents. sobre a conduta para diminuir os direitos de liberdade de expressão dos pais, In response to supposed threats against school boards. em resposta a supostas ameaças contra os conselhos Right, escolares. so you might remember those stories where school boards that were maybe friendly or accommodative to progressive education. Talvez vocês se lembrem da história relacionada à escola, né? Alguns conselhos de escola que eram amigáveis, um pouco mais abertos à uma educação That were progressista, open to teaching on sexuality and anti-racism, and so on. que estavam dispostas e abertas a falar sobre sexualidade, sobre antirracismo, How these started receiving threats. e como elas começaram a receber ameaças. And the Department of Justice, the FBI in particular, sort of worked to address those threats. E o Departamento da Justiça, em especial o FBI, trabalhou para lidar com essas questões. But they're saying, you chilled the free speech rights of people who didn't agree with the decisions those school boards were making. E de acordo com a visão deles, eles olham que ao fazer isso, o FBI ele meio que cortou o direito de liberdade de expressão daqueles que não concordavam com o que esses But conselhos you escolares estavam failed fazendo. to protect the rights of Americans Mostrando que, de certa forma, eles falharam em proteger os direitos da América, who were targeted at pregnancy care centers. E que tiveram como alvo centros Now, you may know gestação. what those pregnancy care centers are. Talvez vocês não saibam o que são esses centros de cuidado gestacional. They present themselves as an alternative to abortion. Eles se apresentam como uma alternativa para o aborto. And they've been known to use, sort of very clandestine and deceptive methods. E eles são conhecidos por usarem métodos bem to lure agressivos e women seeking clandestinos abortions para atrair mulheres que estão buscando o aborto to these pregnancy care centers, thinking that they will gain access to an abortion. levando elas a esses centros de cuidado gestacional, iludindo elas que elas vão And conseguir o then aborto lá. proceed to guilt them and use forms of psychological manipulation to try to persuade them against getting an abortion. E aí, chegando lá, eles usam meios psicológicos e de persuasão para buscar convencer elas a And of prosseguirem course, com a these gestação. centers have come under a lot of criticism, scrutiny, and they've been protested against. E é claro que esses centros eles foram alvo de protestos e investigação. And they're saying to the FBI, well, you failed to protect the pregnancy care centers. E eles estão dizendo que o FBI ele falhou em proteger esses centros de cuidado gestacional. They accused the FBI of suppressing the scandal of Hunter Biden's laptop. Eles acusam o FBI de supressão do escândalo
do laptop de Hunter Biden. And they accuse the Department of Justice that they say basically that they sued multiple states regarding their efforts to enhance election integrity. E eles acusam o departamento de ter processado vários estados em relação a seus esforços para melhorar a integridade das eleições. What are they referring to when they speak of the efforts of states to enhance election integrity? E aqui que eles estão se referindo quando eles falam sobre esses esforços para melhorar a integridade das eleições. You may recall both in the lead up and in the aftermath of the last presidential election, Aqui eles estão citando o líder e depois da última laws eleição being passed presidencial, by Republican state administrations leis que foram passadas por estados republicanos, which made it harder for minorities, specifically Black people, to vote. que tornou que dificultou que pessoas de minoridade, em especial but negros, de they votarem. presented these efforts at voter suppression E eles apresentaram esses atos de supressão de eleitores as saying they just want to enhance the integrity of elections. que eles só querem melhorar a integridade das eleições. Of course, the Department of Justice took action. It sued some of these states. É claro que o Departamento de Justiça decidiu agir e processou vários desses And estados. this is the type of thing that they want to. This is what they're identifying as some of the failures and scandals of the Department of Justice. E isso são algumas das coisas que eles estão identificando como sendo uma falha e escândalo do And they want to departamento do FBI. curtail, the department's independence in these areas or its ability to do these things. E eles então querem conter a liberdade, a independência do departamento para agir e fazer essas coisas. Also, in connection with the Department of Justice, E também em conexão com o Departamento de Justiça, they say they want to enforce US Code 1461. eles querem forçar o Código dos Estados Unidos 1461 and 1462 e o 1462 against providers and distributors of abortion pills that use the mail. Contra fornecedores e distribuidores de pílulas de aborto que usam o correio. These are what are referred to as the Comstock laws. Isso é conhecido como o Pacto de Comstock. O Ato de Comstock. And basically, the Comstock Act is a law E basicamente esse ato ele é uma lei that was named after the person who proposed it, Anthony Comstock. que foi nomeado em homenagem à pessoa que propôs In essa lei 1873, em and 1973. it's an anti-obscenity law E é uma lei anti-obscenidade. that made it illegal to mail, to use the mail system Que tornou ilegal usar o correio to send, say, pornography. para, por exemplo, enviar pornografia. But it also prohibits, in the language of the law, Mas que também proíbe, dentro da linguagem da lei, every article, instrument, substance, drug, todo artigo, instrumento ou substância ou droga, medicine, or thing remédio ou qualquer coisa, which is advertised or described
in a manner calculated que é descrito ou anunciado de maneira uh, calculada to lead another to use or apply it for producing an abortion. para levar uma outra pessoa a usá-lo ou aplicá-lo como a forma de produzir um aborto. So basically, abortion medication cannot be transported, cannot be sent to people using the mail system. That's criminal. Então, consequentemente, enviar para alguém qualquer coisa que possa ser usado para um aborto pelo correio é ilegal, é considerado crime. So this law is still on the books. Então, essa lei ainda está nos livros. But what's happened is over time, it's been interpreted more and more narrowly. Mas o que tem acontecido é que, com o tempo, ela tem sido interpretada de maneira mais estreita. And then, of course, you have Roe v. Wade in 1973. E depois, é claro, nós temos o caso de Roe versus Wade, which basically made the Comstock laws which basically nullified, I'll use that term, it's maybe not the correct legal term. E talvez não seja o termo legal mais correto, mas o caso de But it Roe basically versus Wade meio nullified que the abortion language in the Comstock Act. ele meio que anulou a linguagem usada com relação ao aborto no ato de Comstock. Right, but now with Roe v. Wade gone, Mas agora com Roe versus right, Wade Project 2025, they finalizado, want the Department of Justice to enforce this old law, this Comstock law. agora eles querem que com o projeto de 2025, que o Departamento de Justiça, ele, na próxima administração, ele Against volte abortion pill providers. a usar essa lei, esse código de 1461 So this is a contra very o aborto. prominent and concerning thing. You may have read of their attempts to revive the Comstock Act in the news. E isso é algo que é muito preocupante. Talvez você tenha visto ou lido nas notícias sobre as intenções deles de reavivar esse ato de But Comstock. basically, what its implementation would virtually end abortions nationwide. E a sua implementação, ela simplesmente acabaria com o direito de aborto a nível nacional. Rather, abortions will still happen. Embora abortos continuem acontecendo. But it will end access to safe, legal abortions. Mas vai encerrar o acesso legal e seguro Right, ao and aborto. another worrying concern is that the Comstock Act has a 5-year statute of limitations. E um outro ponto que é bem preocupante é que esse ato de Which Comstock means basically if a Republican is elected in November, é que ele tem uma duração de they 5 could anos. Então, retroactively prosecute violations against their ban on abortion pill trafficking. é que ele tem esse período de 5 anos onde, iniciando uma nova administração, ele pode, de maneira retroativa, julgar casos que aconteceram nos últimos 5 anos. Okay. Okay, I'll take another point from the Department of Justice. Eu vou pegar mais um ponto do Departamento de Justiça. And this is from page 561. E aqui é da página 561. They're saying they want to ensure that the Department of Justice spearheads an initiative E aqui ele diz que eles querem garantir que o Departamento de Justiça ele lidere uma demonstrating the federal iniciativa government's commitment to non-discrimination. Que demonstra o compromisso do governo federal com a não discriminação. The department should also lead a whole-of-government recommitment to non-discrimination. E que o departamento ele também deveria levar
ah, and should liderar be todo o working with governo all other a não federal discriminação agencies to ensure that they're both complying with their constitutional and legal requirements. e que eles deveriam trabalhar buscando garantir que todas as outras agências eles estão cumprindo com os requisitos constitucionais e legais. They say this will require particularly close coordination with several key agencies. E eles dizem que isso vai exigir um trabalho bem Including such próximo, obvious candidates as the Equal Employment Opportunity Commission, um trabalho bem próximo com várias agências importantes, como, por exemplo, a Comissão de Oportunidades de Emprego the Departments iguais, of Defense and Education, os Departamentos de Defesa e Educação, it lists a whole list of other departments that they'll need e, to e cooperate uma with. e uma lista de outros diversos departamentos que eles deveriam colaborar, com os quais eles deveriam And colaborar. they also want to make sure that there's all federal contractors are adhering to their commitment to non-discrimination. E eles querem também exigir, né, garantir que todos os contratos que eles têm, contratos federais, também estão Now that sounds aderindo good in a vacuum a essa ideia de não discriminação. until you look at what they understand to be non-discrimination. E isso, no geral, parece até ser algo bom, até você entender o que eles consideram não discriminação. From their vantage point, I'm going to paraphrase, Do ponto de vista deles, e aqui eu vou parafrasear, but basically they have a commitment to a colorblind society and administration. então, o que eles querem é uma administração cega em And they relação à believe cor. efforts that have been targeted at assisting racial minorities E eles acreditam que esses esforços para lidar com essas minorias, em women termos de raça, mulheres and sexual minorities, e minorias sexuais, that from the perspective of their colorblind ideal, e dentro dessa perspectiva deles de these efforts that colorblind are é benefiting daltonismo, just specific groups que isso beneficie a- are discrimination as ideologias deles, and they essa should be done away discriminação. with. E eles deveriam, então, Right. encerrar So com, they want to lidar do com isso. away with all affirmative action. Então, eles querem se And they want a robust cross-agency effort to remove all DEI and affirmative action initiatives. Então, eles querem uma, um trabalho em conjunto com outras Even agências contractors that the government hires para. will be analyzed to make sure that they have nothing to do with affirmative action or DEI. Desculpa, gente, eu me perdi aqui. And I think you can reason how much of a setback and a disaster that would be. Isso seria algo bem devastador. It's a tragic rolling back of progress that's been fought very hard for over a long period of time. E isso é um grande retrocesso em coisas nas quais houve muita And they luta aim para to conquistar. reverse it very quickly and thoroughly. E eles têm a intenção de reverter e derrubar assim muito rapidamente.
Trying to see what I can round off with. Okay, I'll close off with the second section on the common defense. Então, eu vou encerrar com a segunda sessão, que é sobre a defesa comum. And I'll just go through this quickly. And over here, it covers a lot of things. E aqui cobre muitas coisas. But I want to speak specifically about the ideas pertaining to US aid. Mas eu quero falar em especial sobre a assistência Because americana. USAID is more outward looking. It's more a foreign policy oriented office. Porque esse é um departamento muito mais orientado para políticas But it externas, speaks to what they want to do, speaks to their commitment ma- mas o que eles falam to reflete muito o comprometimento deles, basically export their ideology and principles as far as possible. Com o comprometimento deles em exportar as suas ideologias All right, so pro mundo USAID inteiro. was founded during the Kennedy administration Então, esse USAID foi criado durante a presidência do to John Kennedy promote America's foreign policy and security and national interests. para promover a política externa, a segurança e os interesses dos Estados Unidos. I know USAID provides a significant amount of humanitarian aid E o USAID, ele fornece muitos serviços to humanitários to other countries, other governments. para outros países, outros governos. Right, and they accuse Biden of having deformed the agency E eles acusam o Biden de ter deformado a agência by treating it as a global platform to pursue a divisive political and cultural agenda. como uma plataforma, tratando ela como uma plataforma global para promover uma agenda política. Because USA doesn't just give money to countries in need. Porque o USAID não simplesmente dá dinheiro para países que precisam, In connection with their aid, em conexão com a ajuda que and eles dão, sometimes as a condition of receiving the aid, e às vezes existe uma condição para receber essa ajuda, they encourage different things, eles encorajam diferentes coisas, such as adherence to human rights conventions, como, por exemplo, o aderir a convenções de women's direitos rights, civis, promoting and respecting women's rights, promovendo e defendendo o direito das mulheres, not persecuting people in the LGBTQ community, uma não perseguição a pessoas da comunidade LGBT, right? Adherence to sort of the encourage of climate-friendly policy making on the part of the people who are receiving climate-friendly policy making on the part of the people who are receiving the aid. Uma aderência por parte das pessoas que estão recebendo essa ajuda em políticas que são But em benefício do meio ambiente. the Project 2025 frames it as basically that they've attached aid to their radical cultural agenda. Mas o que o projeto 2025 fala é que eles conectam a ajuda, né, humanitária com as políticas, a agenda do governo. Right, and have antagonized our allies. E isso antagoniza os aliados.
But this is something because you have to think who have they antagonized, Mas isso é algo que você precisa pensar. Quem que eles estão antagonizando? right? When you look at various African countries, E quando você olha para muitos países africanos, right, something that has been a point of grievance with a lot of less than democratic regimes e algo que foi assim, muito forte em, em governos não tão democráticos, is the fact that America pushes human rights in connection with the aid it provides. é que os Estados Unidos ele, ele promove, ele busca forçar os direitos And humanos will junto cancel com and a sua withhold ajuda aid humanitária. when a country decides to pass a law saying they're going to imprison gay people. E isso entra em conflito quando eles querem ajudar um país que diz que vai passar uma lei que vai, de onde diz que vão prender as pessoas que são gays. And they juxtapose America's approach with that of China, E aí eles colocam em comparação, em justaposição, a abordagem who they americana say com a da China's China, not here to lecture us onde eles dizem a China não está aqui para nos dar lições about human rights, they're just here for business. sobre direitos humanos, eles estão aqui simplesmente por uma questão de Because negócios. China turns a blind eye to whatever's going on with the country that they're working with in the area of human rights. Porque a China ela simplesmente tampa os olhos, ela se faz de cego quando But ela Project faz negócios com 2025 alguns says, países. they are antagonizing our allies. Mas o projeto 2025 ele faz isso, ele diz que ele And antagoniza hurting os nossos aliados America's interests. e os interesses americanos. So they're proposing two things, Então eles propõem duas coisas, which is firstly to massively scale back USAID's global footprint and contributions. que é primeiro This is in line voltar with um pouco, Trump's sort of America First approach. que seria um pouco de voltar um pouco atrás Right, to sort of retreat from certain commitments, strategic commitments. que é se retirar estrategicamente de alguns compromissos And they de want to ajuda. do with USAID what they want to do with the Department of Justice. E eles querem fazer com esse USAID a mesma coisa que eles querem fazer com o Departamento Which is de completely Justiça, remove all DEI-related language initiatives and programming. que é tirar todas os programas e linguagens de diversidade do programa de And diversidade, even, equidade e inclusão. remove things like it's sort of gendered aid when they provide, aid for, sorry, let me get the language here. Yes, they want to rescind Biden's gender policy. Então, eles querem rescindir as políticas de gênero do Biden, which has informed the type of initiatives that USAID promotes provides aid for. que é algo que o USAID ela acaba promovendo em alguns países. And they want to, in all agency contracts, grants, and programs, E eles querem to end all to remove all programming that include the terms gender equality, or gender equity. Remover, finalizar qualquer programa que inclua os termos gênero, igualdade To de gender gênero ou diverse equidade individuals, de gênero, indivíduos com diversidade de gênero, and remove all support for programming that supports abortion, e também remover referências ao aborto,
And they also want to increase USAID's collaboration with faith-based organizations. E eles querem ampliar a colaboração do USAID com organizações Right. So, de fé. you know, there's so many layers to sort of Organizações understand, you religiosas. know, how the myriad ways that this is bad. Então, existem diversas maneiras, camadas, para a gente entender o quanto isso é ruim. I don't have time to go through my analysis, Eu não tenho tempo para entrar na minha análise, but I guess that, you know, honestly, that, you know, that this is one way in which what they are proposing for America will spill over and affect other countries. mas isso é uma maneira de a gente entender e perceber como o que eles estão planejando para a América vai acabar transbordando Okay, e alcançando outros so países. we've covered as much as we can in the time that we have. Então a gente cobriu o máximo que a gente podia com o tempo que a gente tinha. I hope what we've covered does encourage you to go and look at it. Espero que o que a gente cobriu aqui encoraja você a buscar mais. Because again, you know, to bring it back to where we started, Então, porque mais uma vez, para trazer, para nos levar de volta para onde a gente the começou, speaking of a nation is the action of its legislative and judicial authorities. a fala de uma nação é através das suas autoridades legislativas e judiciárias. That's policy and law. E isso é políticas e leis. And here we have the Sunday Law movement has laid out in policy and law what they want to do. E aqui nós temos esse movimento do decreto dominical, deixando bem claro as ideias que eles têm com relação a So I think políticas as e we leis. continue to track towards the Sunday law, it's important that we know we know what they want to do and what it looks like. Então, eu acredito que seja importante que, ao caminharmos em direção ao decreto dominical, que a gente entenda o que eles querem fazer e como All eles right, planejam fazer. so we will close there. I'll ask that we Então- close with a word of prayer. Então, vamos encerrar aqui com uma oração. Lord in heaven, we thank you for your word. Querido Deus, nos agradecemos pela sua palavra, We thank you that you've not left us without light. e agradecemos porque você não nos deixou sem luz. You desire us to understand what is coming. Você deseja que a gente entenda o que está por vir, And Lord, may you help us today to ah, make e, our calling and election sure. e que o Senhor nos ajude para que hoje possamos atender To ao be nosso doing what chamado, we can and must. para que possamos fazer o que precisamos fazer e devemos Keep walking fazer, along the path. e que possamos continuar caminhando pelo caminho. May you bless the rest of the time we have together over this weekend. Que você abençoe o restante do tempo que nós ainda temos nesse final de For we semana. ask it in Jesus' name. Nós pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém.